Olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, a sua dose semanal de autocuidado, saúde e prevenção de burnout. Hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas muito queridas, muito especiais para o país, para a saúde do Brasil. As irmãs Helena Peta e Ana Peta. Elas vão contar o que elas estão fazendo, o que elas estão movimentando para que a gente tenha cada vez mais informação sobre saúde, sobre o SUS. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Hoje o podcast é em dose dupla. Sejam muito bem-vindas. É uma alegria receber vocês. E eu estava até gaguejando aqui para apresentar vocês, porque é tanta coisa que eu queria falar e eu fiquei até meio perdida aqui nas ideias. Então, é uma alegria ter vocês aqui. Eu estou sabendo da correria que vocês estão na divulgação, né, do filme, que eu queria que vocês falassem um pouquinho. A Ana Peta, para quem não sabe, é atriz, né? Ela é uma atriz maravilhosa, que eu tive a oportunidade já de fazer alguns trabalhos. Eu não era atriz, eu era médica, professora, e a Ana trabalhava como atriz. E a Ana é atriz daquela série incrível que é a Unidade Básica, que já está indo para a 3ª temporada, né, Ana? 3ª temporada. E você lá faz a Laura. Sim. Maravilhosa. Vai falar um pouquinho. E a Helena Peta, ela era médica, não, tô brincando. Não, ninguém era médica, né? Mas a Helena é médica de formação, mas hoje tá mais como cineasta, né? Como produtora, diretora, e é isso que elas estão fazendo um pouquinho. Essa é a parte que eu sei, agora elas vão se apresentar. Então pode falar um pouquinho pra gente, Ana, como que tem sido aí a tua atuação como atriz, né, desde ali da Laura, da Unidade Básica, até você chegar no filme Quando Falta o Ar. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de te reencontrar, de estar aqui conversando com você e, enfim, sentir sua energia. Já está sendo muito legal. Bom, aí eu fiz artes cênicas, a Helena fez medicina, né? E a gente nunca imaginou que um dia a gente poderia trabalhar juntas. Mas em 2010 eu estava fazendo uma série policial, que era uma das primeiras séries brasileiras, né? A nossa tradição é mais das novelas, né? Só que uma coisa recente no Brasil, o público para séries, né? Eu estava fazendo uma série policial que era uma série policial brasileira. E a Helena estava trabalhando numa unidade básica de saúde. E aí um dia, conversando em casa, assim, a gente... Poxa, não tem uma série médica brasileira. Ainda não havia o Sob Pressão, nem unidade básica. E aí a Helena falou, poxa, a gente podia criar uma série médica numa unidade básica, numa UBS. E aí aquela coisa um pouco assim... Você não sabia que era impossível, foi lá e fez? Maravilhoso. A gente começou essa batalha. Em 2015, a gente gravou a 1ª temporada, né? A gente tem um parceiro que é um roteirista, Arilton Canito. Depois veio a Gulani, que é a produtora. Depois veio o canal, que é o Universal Channel. Enfim, a gente foi agregando parceiros a esse projeto. E aí, em 2015, a gente filmou a 1ª temporada. Em 2016, a gente estreou a 1ª temporada. Em 2019, a gente filmou a 2ª temporada. E aí, em 2020, a gente estreou a 2ª temporada. Quando tem a pandemia. Uau! E aí, a gente, diante daquela situação toda, a Helena estava em casa com um filho pequeno, numa angústia também do que fazer. E a gente também percebeu naquele momento que a ficção não dava mais conta de tudo que estava acontecendo no Brasil, né? E aí começa a nossa história que a Helena pode contar também um pouco melhor, porque ela que começou a fazer as entrevistas, então partiu muito dela. Começa a nossa história para fazer o documentário Quando Falta o Ar, que está agora nos cinemas. Ai, que coisa maravilhosa, que demais, que demais. Que bom que você sentiu esse desconforto naquele momento, porque aí o país todo ganhou muito com isso, né?
Ana, primeiro um prazer estar aqui também, admiro muito seu trabalho, acho incrível, assim, quando a gente consegue aliar, né, a medicina com outras frentes, consegue comunicar as questões que são importantes, né, acha que o trabalho de médico não é só ficar no consultório, então sempre acompanhei o seu trabalho, assim, com muita admiração. Então, eu comecei essa história assim, eu fiz residência de infecto no HC, né, no Eu fiz hospital. neuro lá também. Você fez neuro? E aí, só que quando eu terminei a residência, eu não queria continuar me subespecializando, sabe? Eu tinha uma sensação assim, eu não quero fazer só HIV, só infecção hospitalar. Que lá no HC é quase um pecado, né? Pois é, lá O pessoal fala, você fez só neuro e parou? você tem que... Eu tenho amigos que continuaram e são maravilhosos, né? Sim. Mas eu sentia que eu queria voltar, assim, a ver o paciente nas questões mais básicas, assim, né? E aí eu fui trabalhar numa UBS em Campinas. E aí, para mim, foi um choque, porque eu achei que eu estava, assim, super, mega bem formada, né? Tinha feito até residência médica, 3 anos, 6 anos de medicina, 3 anos de residência. E me deparei com casos, assim, que muito complexos, né? Acho que quem trabalhou na atenção básica, essa ideia de que são casos mais fáceis, então não é verdade, né? Você pega o paciente no bairro que ele mora, a família, as questões relacionadas ao trabalho, enfim, é um mundo, né? E aí foi que junto com a Ana a gente teve essa ideia e isso foi tomando conta da minha vida de um jeito, assim, isso foi fazendo tanto sentido para mim, assim, pessoalmente, profissionalmente, eu fui me envolvendo com essa coisa da série, que eu fui fazer meu doutorado, eu fiz meu mestrado na Fiocruz, na saúde pública, e depois eu fiz meu doutorado na Preventiva sobre o processo de criação da série. Então, acabou que virou meu objeto de pesquisa, essa questão de imagens e a medicina, narrativas e medicina. Fui estudar séries médicas, né, que em geral são norte-americanas, que são de muito sucesso. E um pouco, assim, a diferença que a gente queria trazer com unidade básica, né, porque em geral as séries médicas norte-americanas retratam grandes hospitais, em geral, são relacionados às doenças mais raras. É isso né? que eu ia falar, aquele diagnóstico que ninguém nunca Ninguém pensou na sabe. vida, né? E a unidade básica traz E unidade outro básica é conceito. hipertensão, diabetes, doenças infecciosas, enfim, a gente trabalha com o dia a dia, né? Do que chega, do que é mais prevalente. E aí, do ponto de vista do roteiro, tinha uma coisa, você vê, você pega Dr. House, é uma coisa, é uma doença, o episódio começa, você não sabe o que é super difícil o diagnóstico, e durante todo o episódio ele vai tendo algumas pistas, e ele é aquele médico que não quer nem ver o paciente, né, o paciente mente, mas ele vai com recursos tecnológicos, tal, chegar a um diagnóstico no final. A gente teve que quebrar a cabeça para fazer uma série que não tinha isso, né? Não eram nem diagnósticos difíceis e nem também uma série de emergência, que, por exemplo, são séries de sala de emergência, né? Que é o paciente vai morrer, não vai morrer, e muito grave, entuba, e parada cardíaca. Então, foi para a gente um processo muito interessante de descobrir como fazer um roteiro sobre essas questões, sobre a equipe de saúde. Então, não são só os médicos, tem o enfermeiro, tem agente comunitário, tem outras questões que envolvem, né, aquele diagnóstico. Às vezes a pessoa já sabe que tem diabetes, mas o problema não é esse, o problema é que ela não adere ao tratamento. Então, como é que você transforma isso em roteiro? Então, eu já estava nesse processo, fiz meu doutorado, e aí, quando chegou a pandemia, a gente, um pouco no processo de fazer a 3ª temporada, histórias para o roteiro também, mas eu fiquei muito angustiada que eu não estava na linha de frente, assim. Para mim eu acordava à noite. Imagina para uma infectologista. Exatamente. Né? Gente, eu fiz infectologia, como assim? Todos os meus colegas. Sonomissa. Vivenciando aquele drama, e ao mesmo tempo filho muito pequeno em casa, e aí a gente conversando, falou, não, vou começar a conversar com as pessoas que estão na linha de frente. E comecei a gravar assim, Zoom, Skype, totalmente caseiro. Chegava à noite, ligava para uma colega, e aí, como é que foi hoje? Ela, nossa, hoje você não acredita, aconteceu isso e foi isso. E aí eu dividindo com a Ana, ela falou, olha, vamos tentar mapear um pouco mais, assim, outras regiões do Brasil, outras inserções. Então, tem terapia intensiva, a gente que está na terapia intensiva, mas também tem quem está na atenção primária, tem quem está em presídio, atendendo pessoas. A gente começou a mapear profissionais que estavam em diferentes inserções do SUS,
em diferentes regiões do país, norte, nordeste, sul, sudeste. E aí isso virou um projeto de documentário que no final de 2020 ainda não tinha vacina. A gente meio que na louca foi para 5 lugares do país acompanhar principalmente as mulheres, porque a hora que a gente começou a ver eram as mulheres que estavam na linha de frente, era impressionante. As pessoas às vezes perguntam, mas vocês queriam só ver mulheres? Não, a gente foi filmar os lugares e quem estava chefiando a UTI Covid, que foi a maior UTI Covid do mundo, que foi do HC, era uma mulher. Ah, foi a maior do mundo? A maior do mundo. Não sabia. Porque todos os andares do HC viraram Covid, sim, viraram. né? E a maioria é leitos de UTI. Então a doutora Ró, era a chefe. Estava chefiando tudo. A gente acompanhou o trabalho dela, a gente acompanhou o trabalho de médica de família Rafaela no Morro da Conceição, em Pernambuco. A gente foi para um complexo penitenciário em Salvador, acompanhar a Andréa Beatriz, que é uma médica maravilhosa, que trabalha há 20 anos dentro desse complexo. A gente foi acompanhar o trabalho de equipes de saúde em comunidades ribeirinhas. Isso eu vi vocês postando no Instagram e tal. Achei incrível. Os barquinhos. Que demorava assim 3 horas para chegar numa comunidade, mas chegava o SUS. Gente, que riqueza. Chegava lá, né? Então foi assim, foi incrível. E aí o que aconteceu com o filme foi, a gente estreou num festival, que é um dos festivais mais importantes de documentários da América Latina, né? Que é o É Tudo Verdade. E a gente ganhou o festival, né? Ai, que demais. E foi demais, a gente ficou muito feliz, né? Porque é um festival que a gente gosta muito, admira muito. E aí, por conta disso, a gente entrou numa pré-seleção do Oscar. São filmes, alguns festivais no mundo, os filmes entram numa pré-seleção. E aí, no final do ano passado, a gente fez uma campanha, né? O SUS no Oscar. Eu participei. Verdade. E aí, então, enfim, a gente fez várias exibições. Esse ano, em março, estreou nos cinemas. E agora, nós estamos na 10ª semana. Que demais. Aí, essa campanha foi incrível. Teve até um vídeo do Wagner Moura, né? Que rodou, um monte de gente viu. Gente, maravilhoso. A história, eu não assisti ainda o filme e tô louca pra ver, já combinei aqui, as meninas vão me mandar. E elas me disseram, e eu estava aqui tentando quase me suicidar antes de começar a gravação, porque elas me disseram que já esteve em cartaz em São Paulo e eu perdi. E agora está em cartaz em alguns cinemas do Nordeste, não é isso? Isso. E elas estão agora tentando negociar conta direitinho pra gente, para passar no sistema público. Agora a gente tá na 10ª semana no cinema. Esse final de semana passado eu tive em Fortaleza, estreou cinema lotado, Cine São Luís, Recife, cinema lotado, cinema do Museu da Fundação Joaquim Nabuco. E aí a gente estreou em João Pessoa. Então, Cine Banguê. Então a gente está agora nesse momento estreando nessas capitais do Nordeste, né? Nossa ideia é continuar ainda um tempo no cinema, assim, continuar esse momento do cinema e depois criar condições para que o filme seja exibido em escolas, unidades de saúde, bibliotecas, praças, enfim, que a gente consiga fazer exibições ainda do filme fora do cinema. Que o filme vá até as pessoas, né? Legal. Nesse momento. Para depois estar numa plataforma disponível. Então, a gente ainda quer fazer esse caminho de uma distribuição pública. Sim. Vai ser maravilhoso. E eu imagino tanto de história incrível que vocês ouviram nesse processo criativo, né? Meu Deus, com as pessoas que estavam na linha de frente, eu atuei assim um tiquinho na linha de frente, porque trabalhava numa UTI e via lá, mas era de um hospital privado e não cheguei nem no dedinho do pé do que vocês viram. E mesmo assim foi muito impactante. Quando você falou das mulheres tomarem mais à frente, eu fiquei pensando, falei, gente, é verdade. Aí eu pensei, a chefe da UTI onde eu estava era mulher. A gerente da enfermagem era mulher, a coordenadora diarista também era mulher, médica da enfermagem, a maioria mulher. As mulheres da limpeza, as mulheres da lavanderia, da limpeza. Sim, as agentes comunitárias.
Verdade. As técnicas de enfermagem. As enfermeiras. Gente. No SUS, 70% dos trabalhadores são mulheres. Já são mulheres, Já né? são assim, mulheres. normalmente. Isso. Eu acho, eu não tenho nenhuma pesquisa que eu tenha visto sobre isso, mas a minha impressão é que na pandemia, quem foi realmente segurou a linha linha de de frente, segurou sabe? Não tirou licença, não foi não sei o que e tal, ficou, né? Foram as mulheres. Pois é. Coragem, né? Nossa, demais. E eu queria ouvir de vocês, assim, eu imagino que entre tantas histórias vocês ouviram muitas, mas provavelmente tem aquela que marcou mais, assim, se vocês puderem contar pra gente, talvez cada uma de vocês, de tudo que vocês ouviram, assim, que vocês viram na pandemia, assim, o que de repente marcou mais como uma história que vocês possam compartilhar com a gente? Uma das médicas, das profissionais de saúde que a gente acompanhou foi a Eli Baniwa, que é uma médica indígena. Ai, que linda! E ela... De onde ela é? Lá do Pará? Lá do Pará. Ela é do Pará. Ela trabalha no Hospital Municipal de Castanhal. E ela falava dessa situação de ter que escolher para quem dá o respirador. Então, acho que isso é um nível de quando a gente fala em saúde mental, né, que é o seu tema, assim, é um nível de colocar um ser humano nessa situação, né, é uma coisa sem precedentes, assim, do ponto de vista do que fica dos traumas, da relação com isso e tudo. E a Eli perdeu o avô, que era pajé, e o pai de Covid na aldeia. Eles chegaram a vir para a cidade, mas ela não conseguiu salvar. E por conta de uma desinformação tremenda que chegava nas aldeias, assim, em relação à pandemia, por conta de um governo negacionista, e isso atingia todo mundo, inclusive as aldeias indígenas, né? Então, para mim, ela é um emblema, assim, de uma situação do Brasil nesse momento da pandemia, porque quando a gente fala da memória da pandemia, no Brasil a gente tem que falar que é a pandemia mais um governo negacionista. E eu acho que o nosso papel é não deixar essa história morrer, né? No sentido de trazer essa memória, de alguma forma, por mais dura que ela seja, para que a gente valorize a ciência, o SUS, enfim, e caminhe para frente, né? Nossa, que história incrível. Eu fico imaginando você ouvindo isso de uma médica e realmente imagino que ela passou ali tendo que tomar esse tipo de decisão e vendo pai, avô falecendo sem poder fazer nada e sabendo que é médica, dói mais ainda pra gente, né? E você, Helena? Eu acho que foram muitas histórias, assim, mas para mim, assim, eu fiquei muito impressionada com esse trabalho da Andrea, que está dentro de um complexo penitenciário, porque eu acho que de todos os lugares que a gente foi, era o único lugar que eu nunca tinha ido, né? Eu, como infecto, durante a residência, a gente faz um trabalho em Santarém, no Pará, né? Então, eu já tinha ficado uns meses lá, acompanhado esse trabalho com as equipes ribeirinhas. A UTI Covid do HC, eu já dei muito plantão lá, então isso era uma coisa interessante nas filmagens, porque para mim era um ambiente relativamente conhecido, né? A gente que já trabalhou em UTI conhece um pouco as rotinas e tal, mas para Ana, para as outras, a equipe era reduzida, mas para essa equipe só de entrar ali já era uau, já era né? Já era uma coisa super impactante para quem nunca entrou e viveu o dia a dia de uma UTI, né? Mas para mim, em algum lugar, eu já é um ambiente que eu domino mais, digamos assim, conheço mais. Quando a gente foi para Salvador e entrou nesse presídio... É um presídio masculino ou feminino? É um presídio masculino. Masculino. Mas a Andrea, ela acredita muito, assim, na transformação das pessoas. E o trabalho dela há 20 anos... é fazer um trabalho com aqueles internos no sentido de, olha, eles têm que sair daqui melhores, eles precisam ser ouvidos, eles precisam, né? E aí ela coloca música na consulta, ela atende os internos e coloca Racionais, e coloca Emicida, e coloca... Aí a gente foi gravar uma cena, falou, André, vamos gravar, tal, você saindo do seu consultório, ela colocou Billie Holiday.
assim, pra gente E ouvir. tudo isso tá no filme. E tá no filme. A gente Ai, tá que dando aqui coisa- vários... que coisa tudo isso tá no linda! Tudo isso tá no filme. Mas é porque pra gente foi muito emocionante, assim, conhecer essa mulher, que é uma força, assim, da natureza. É uma coisa Ela é extraordinária. muito impressionante. Muito impressionante. E esse tipo de trabalho, né, que pra mim foi uma novidade, assim, foi nossa, uau, existe isso, né? E a gente, porque é muito mais fácil discriminar essas pessoas e apontar o dedo e marginalizar, né? Exatamente. E não olhar, né, essa parte da sociedade, né? E ver um trabalho desse é maravilhoso. Maravilhoso. E como que foi a pandemia dentro do presídio? Então, lá eles conseguiram segurar bem, acho que muito por esse trabalho, né, Cela, mas eu acho que em outros lugares muito difícil, né, porque isolamento, enfim, acesso... Quando a gente estava lá, estava tendo a discussão de se os presidiários deveriam ou não ser grupo prioritário para vacina. Ah, eu ouvi isso, pelo amor de Deus. E Não, aí foi a várias decisão pessoas contra. não, Era a decisão de que não. É, porque eles não E não servem assim, mais não pra tem nada. como isolar. Então ela ficava assim, gente, é um problema de saúde pública. Então, assim, é uma coisa absurda, né? Se achar que não devem ser um grupo prioritário. Então, acho que depende, foi muito dos lugares. Eu acho que isso aconteceu muito, né, Ana? Porque assim, a gente não tinha uma coordenação nacional e tinha um governo negacionista. Então, dependeu muito, assim, do lugar, de ter alguém Foi do muito UAU, né? engajado, de ter um hospital que tinha uma equipe incrível, que segurou a onda, de ter um governo municipal, um governo estadual, que fez o papel. Então, acho que foi muito desigual, Fragmentado, né? a Verdade, resposta. verdade. Eu senti muito isso, assim, né? Como alguém que também estudou saúde pública, né? Eu atuei na gestão também, eu fui secretária, depois eu fui diretora da atenção básica. Eu nem contei para vocês, quando eu saí da Secretaria de Saúde, eu fiquei 1 ano como diretora da atenção básica de São Caetano, que é um outro município que tem lá, no ABC. E é isso, assim, a gente geralmente precisa... Geralmente não, né? Mas a gente precisa de orientações que vêm de algum lugar, né? E eu senti muito isso lá nessa época da pandemia, que as pessoas ligavam ou perguntavam no WhatsApp, no Instagram, porque conhece, porque tem o médico tal. Então, cada um falava uma coisa, essa que é a real, né? Porque cada um falava uma coisa. A vacina, você vai tomar, não vai tomar? Não, porque dá isso, porque o outro morre, porque não sei o quê, porque toma água com limão, porque... Eu vi dentista no grupo falando, toma água com limão, toma não sei o que lá, toma... Pelo amor de Deus, né? E não tinha né? Nada central ali do que vinha do Ministério, do governo federal para poder orientar todo mundo. Então, as pessoas ficavam realmente perdidas, né? Para mim era tão claro, tão evidente, mas assim, eu cheguei a ter discussões dentro da própria família, assim, sabe? Não dentro de casa, mas dentro da própria família, de pessoas que... Não, porque o outro tomou vacina, porque o outro que morreu, não, porque esse vírus não existe, porque o outro que pegou, que trouxe no baúzinho da China, porque não sei o quê. Porque... Meu Exatamente. Deus do céu, como foram histórias, né, erradas, a tal das fake news, que atrasou demais, né? E muita gente morreu nesse processo. Isso é problema. Esse que é o problema, né? Porque depois que a gente viu que a vacinação finalmente passou a ser aceita, né? E graças ao SUS chegou em todo mundo, pelo menos na grande parte das pessoas, aí a gente viu realmente uma queda absurda, né? Pelo menos na mortalidade, né? Então... Ficou provado, né? Ficou provado. Agora, esse time que a gente teve, essa coisa de não é Covid, não mata, a pessoa já morreu porque era gorda, porque era não sei o quê, porque era diabética. Pelo amor de Deus, né, gente? Não, foi terrível. E eu acho que a gente precisa ter essa memória, sabe? Porque dá a impressão, às vezes, que é de outra vida, assim. É de outra Faz tão vida. pouco tempo, É né? de Foi outra agora, vida. semana passada, que foi decretado o fim da emergência, né? De saúde pública. Mas eu acho que também, por um certo trauma coletivo, acho que foi tão duro que a gente viveu como sociedade, né? As pessoas, acho que tendem a querer esquecer, sabe? Assim, a gente escuta às vezes, filme de Covid, ai meu Deus, não quero mais ver Covid, não quero mais ouvir falar disso.
E a gente sente que não, que é uma certa obrigação, assim, histórica, como geração, da gente contar essa história. Porque Claro. se a gente não contar, né, quem vai contar? Perfeito. Então, tem tanto o documentário como a série Unidade Básica, eu não posso dar muito spoiler, mas a gente vai falar da pandemia também. Perfeito. Porque Tem que falar, Tem né? que falar. Tem que Tem falar. que falar. E aí, aproveitando então, vou tirar uma casquinha aqui agora da Helena como médica infectologista, porque agora a gente ouve muita pergunta sobre a vacina bivalente, e aí agora a moda é essa. Ah, eu já tomei 3 doses, já tomei 4 doses, não vou tomar essa daí também não. E aí me perguntam, ai, Ana, doutora, o que você acha? Até amigos, assim, Ana, eu confio em você, o que você falar para fazer, eu faço. Por quê? Porque não existe ali uma orientação central de alguém que, né, que as pessoas não confiam mais, porque é tanta essa coisa de cada um fala uma coisa, né? Então, eu vou ligar para minha amiga lá do balé. É verdade, a amiga do balé faz isso comigo. Eu faço balé. Ô, amiga, essa vacina aí é para tomar? Tipo, eu sou neuro, calma, mas, né? Enfim, mas então, para a gente esclarecer, Helena, a vacina bivalente, qual que é a tua opinião? De repente a pessoa já tomou 3, 4 doses, não é a tua opinião, né? O que a ciência está dizendo, eu queria que você esclarecesse isso pra gente. Não, eu acho que assim, a gente precisa confiar muito nesses processos de como as vacinas são testadas, são muitas fases, e a ciência foi se aprimorando. Então, a vacina bivalente é o que a gente tem de mais moderno, né, que conseguiu pegar as cepas mais prevalentes e a gente tem uma vacina melhor hoje. Então, a minha orientação é que a gente sempre tome as vacinas que são recomendadas, né, porque passa por vários estágios, o Ministério recomenda. Felizmente, a gente já consegue hoje todos os grupos etários, né, ter acesso. Então, assim, as vacinas, elas foram a maior conquista que a gente teve em termos de saúde pública em toda a história, né? Foi isso que mudou todo o percurso das doenças infecciosas, foi o maior avanço. A gente não pode nunca duvidar desse avanço, sabe? Perfeito. Eu acho E a história dos efeitos colaterais? Ah, não, essa daí eu não vou tomar essa bivalente, porque estão dizendo, olha o que eu ouço, estão dizendo, eu falo, estão quem, cara? Estão dizendo que dá muito efeito colateral. Não é verdade, né? Todos os testes foram feitos, enfim, eu acho que a gente precisa confiar e vacina é uma coisa que a gente aprende desde criança, né? É um jeito de se cuidar. Desde o Zé Gotinha, né? Eu fui levar meus filhos esses dias vacinar e eu acho tão bonito, assim, né? Saindo numa unidade básica de saúde, você ser recebido, você atualizar o calendário da criança e sair e não ter uma conta para você pagar, entendeu? Maravilhoso. Você sai assim, a gente não tá nem acostumado, né? A gente fala, onde que é isso? Não preciso pagar? Não, volta semana que vem que tem mais algumas, tal, atualiza o calendário, é lindo isso. É lindo. Sabe? Minhas filhas outro dia falaram, quando a gente foi vacinar, porque quando elas vacinavam pequenininhas, eu vacinei tudo, eu não dava em clínica particular, não. O pessoal falava, ai, Ana, mas você é médica, você vai dar vacina na UBS, credo? Eu falava, vou dar na UBS, sim. Uma outra, acho que uma vez só que eu dei uma vacina que não tinha, que aí o pediatra falou, eu fui lá e paguei na particular, mas todas as vacinas das minhas filhas foram na UBS. Então, elas eram pequenininhas, não lembravam. Agora, dessa vez, elas lembravam e elas já estavam, né, conscientes, assim, com memória. E aí, a gente foi tomar vacina da Covid. E aí, elas falaram isso. Elas entraram e tal, viram tudo. Nossa, mamãe, aí, olha que coisa, né, assim. A mamãe, aqui é público, né? É público, assim, a gente não paga, mas aqui é tão bonito. Aqui tá tão limpinho, é tão bacana, as pessoas são educadas, são cordiais, a gente não tem mesmo que pagar nada, não tem que fazer nada, é só isso mesmo, a gente pode ir embora. Exatamente isso. E aí eu cheguei em casa, tive toda uma conversa com elas, explicando do SUS, do trabalho da mamãe. Ali elas entenderam, né, tudo que eu já tinha feito. Mas é muito engraçado. E como as pessoas não valorizam as coisas que a gente tem. E acho que a série traz isso, né, Ana? A Laura, a história da Laura, e a unidade básica, ela trouxe para dentro da casa das pessoas essa realidade que nós, como profissionais do SUS, nós já sabíamos, né, há muitos anos.
Mas como é importante essa valorização, né? Até para que quando você... Porque tem gente que fala assim, mas eu não preciso do SUS. Não, imagina, eu tenho plano de saúde, que eu ganho bem, né? E a gente trouxe isso, né, com a unidade básica. Quando a gente estreou a série, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu dava umas entrevistas depois, ao vivo, umas lives e tal. E aí, os profissionais das UBSs entravam de vários lugares do Brasil. Eu me identifiquei, é assim mesmo. Agora minha mãe entendeu o que eu faço. Aí tem um médico de família que a mãe de 90 anos falou, meu filho, agora eu entendi o seu trabalho. Porque não tinha noção do que era o trabalho dele. E aí, ao mesmo tempo que tinha essas falas, vinham umas falas assim, de quem nunca tinha ido numa UBS e falava assim, muito legal, pena que isso não existe, né? Então é um desconhecimento, isso lá na primeira temporada. Hoje, eu acho que está um pouco diferente, em função da pandemia, porque até para se vacinar, a gente tinha que procurar ali a nossa UBS, né? Muita gente conheceu a UBS do bairro durante a vacinação. COVID. Então, eu acho que hoje é diferente. No começo, quando a gente estreou a série, os jornalistas que me entrevistavam falavam assim, então é uma série para denunciar os problemas do SUS? Eu falava, não, contrário, não é nada disso. Hoje, a imprensa, quando vem perguntar, já entende, né? Então, eu acho que tem uma mudança aí. Conceitual. Né? Porque chegou um momento que as pessoas tiveram que encarar que a saúde é um problema coletivo, que o seu plano, numa pandemia... Não serve para nada, bebê. A Eli conta ali também no Pará que muita gente, os hospitais privados ficaram lotados. E muita gente que pagou o plano a vida inteira correu para o SUS. Sim. Então, quando acontece alguma coisa realmente... em termos de saúde, catastrófica, é um problema coletivo, você não vai resolver individualmente, né? Então, eu acho que essa consciência, a sociedade brasileira, em alguma medida, avançou. Eu tenho visto isso, assim, essa mudança de concepção, assim, né? Muita gente que achava que o SUS era coisa, entre aspas, de pobre, né? E aí começou a enxergar que não, né? É isso. Entrou na unidade básica pela primeira vez para ser vacinado. Falou, nossa, não é que aqui é simpático? Olha, você sabe que eu descobri que tem o postinho perto de casa? O postinho perto de casa é bem ajeitadinho, né? Eu ouvi isso muito, assim. Vocês devem ter ouvido também, né? E é uma pena que a gente tenha esse conceito na cabeça das pessoas do sistema público de saúde do nosso país, que é dos melhores do mundo, né? Para mim é o melhor, mas enfim, depois do canadense. Mas acho que a gente está tão longe de ser valorizado por tudo que o SUS faz, né? E eu acho que o trabalho que vocês têm, o trabalho que vocês fazem de valorização do SUS, porque vocês assim, vocês trazem conhecimento, vocês dão voz ao SUS e vocês trazem para o consciência para as pessoas de forma geral, a importância, a força e o tamanho do SUS, né? Então, assim, por isso que eu sou mega fã de vocês. Obrigada. Eu acho que a gente também é mega fã dos trabalhadores do SUS, né? Quando a gente fala da admiração por esses trabalhadores, é uma coisa que por isso que tem essa conexão toda, eu acho. Quando a Helena fala da população ribeirinha no Pará, esses lugares que a gente viajou, que a gente visitou, as crianças não são nem registradas. A gente chegou em lugares que as crianças não são registradas, elas não existem para o Estado brasileiro, mas o pessoal no barquinho do SUS chega. Então, é um lugar onde não chega nada, não chega o Estado, só chega através do SUS. Então, para mim, E chegou vacina, né? E chegou vacina, e chegou lá no isopor as vacinas para as pessoas não morrerem, né? Exato.
Quero ver que país que acontece. Eu acho isso uma coisa... Eu acho até assim meio uma aventura utópica, né? Quando você vê a cena. É que a gente acostuma, mas é uma coisa muito louca, né? Num país como o Brasil, do tamanho que é o Brasil, você tem um sistema que chega nesses lugares, tem aí uma coisa que é a mais do que um programa público. Tem uma militância, um espírito, é uma outra coisa mesmo, uma coisa muito diferente, assim. E é isso, eu acho que o Brasil precisa conhecer mais, né? E eu fico muito impressionada porque eu tive a chance de apresentar tanto a série quanto o filme fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, E como vários foi? lugares. Então, as pessoas se impressionam um pouco com o SUS, assim, né? Quando eu apresentei a unidade básica, às vezes os alunos perguntavam, mas é tudo ficção, né? O médico não vai na casa da pessoa, a equipe não vai. O que é isso, né? Não, tem um programa no Brasil, Estratégia Saúde da Família, que a equipe vai na casa das pessoas. E todo mundo fica assim, impressionado, encantado. O documentário foi muito interessante porque eles também vivenciaram o Trump, né? Então, tiveram também um governo negacionista, do mesmo naipe. Muito, muito parecido. Mas não tinha um SUS. Então, Estados Unidos é cruel. É um país que depende, que as pessoas dependem que todo totalmente. mundo bate tanta palma, né, pra Disney. Né? O povo depende totalmente dos planos de saúde. Quem não tem plano de saúde e precisa de um atendimento, depois recebe uma conta de milhares de dólares. Tem muitas histórias assim, né? Então, ficavam encantados também. Poxa, vocês vivenciaram tudo isso, mas tinham essas equipes que iam... O papel do agente comunitário de saúde foi motivo de vários artigos, tal, de como... Infelizmente, o Brasil não soube aproveitar, porque era o modelo ideal, você ter alguém que mora na comunidade que poderia fazer esse trabalho de prevenção, de isolamento, de rede de apoio. E em alguns lugares a gente conseguiu, como a gente filma, por exemplo, Morro da Conceição, em Pernambuco. A gente filma uma agente comunitária que se chama Conceição, porque ela nasceu no Morro da Conceição, no dia de Conceição. Mentira! Ela é extraordinário o trabalho que ela faz ali. Ela mora ali e ela visitando as casas, perguntando se tem como isolar, se não sei o que, se já ensinando as pessoas. E ela é a CS? Ela é agente comunitária? Ela é. Uau! E ela contando que vários moradores tinham o kit cloroquina, né? O kit Covid. E perguntando, eu tenho que tomar? Eu não tomo. Ela, não tem que tomar. Mas como assim? O outro médico me prescreveu. Então, toda essa confusão chegou ali na ponta do negócio. Não é só um governo falando bobagem aqui. Isso chega lá em quem está fazendo um trabalho. Não, atrapalha as pessoas. Atrapalha o trabalho de uma pessoa dessa. Mas, enfim, o trabalho do agente comunitário, se você tivesse uma coordenação nacional, todos os agentes comunitários agora vão ter uma função, vão fazer isso, vão ser valorizados, a gente teria outra resposta da pandemia, né? Sim, claro. E você indo para esses países para divulgar o filme e tal, e acredito que até no teu doutorado você deve ter estudado isso. Nos outros sistemas de saúde que tem alguma coisa de saúde da família, acho que na Europa, Portugal, Espanha, Canadá. Tem ACS, tem agente comunitário de saúde? Não, né? Tem. Que vai em casa, não tem. Não tem. Então é isso que eu ia falar. O ACS é brasileiro. É brasileiro. Gente, que coisa é isso, maravilhoso. Que começa eu não assim sabia. no Ceará, né? As primeiras experiências que vem da pastoral, também das benzedeiras. A história da origem dos ACS é uma coisa muito bonita, assim. Porque pega tanto igreja católica com trabalho de pastoral, quanto já um trabalho que algumas comunidades tinham, né? Dessas mulheres que cuidavam, as benzedeiras. E aí, no Ceará, surge essa primeira experiência e depois isso vai se multiplicando e vai entendendo que é um modelo muito interessante, né? Porque você tem alguém que mora ali, que faz esse trabalho de auxiliar a equipe o tempo todo, né? Quem já trabalhou na atenção básica e trabalha com atenção básica sabe. O ACS, ele traz, doutora, tá acontecendo maravilhoso isso e tal. E eles conhecem, eles moram ali. Um dos critérios para a pessoa ser aprovada no processo seletivo para ser agente comunitário de saúde é morar ali na região. E eu acho isso incrível, né? Porque ele é amigo, a vizinhança, ele é conhecido, ele é validado, o que ele fala
é bacana, ele conhece os problemas da região, então as pessoas deixam ele entrar, cria ali um vínculo. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu não sabia que era uma criação brasileira. É. E aí tem algumas discussões, assim, que, por exemplo, na China eles tinham uns agentes de epidemiologia, que eram pessoas contratadas para ir na casa das pessoas fazer esse trabalho. E aí o pessoal fala que a gente já teria o nosso ACS, entendeu? Claro. Se a gente tivesse usado de um jeito melhor, né? mais jeito estratégico. Mais estratégico, exatamente. Exatamente isso. E me conta uma coisa, vocês, a partir de agora, vocês então filmam Vocês já filmaram a terceira temporada da Unidade Básica. O Caco Ciocler continua? Sim, Continua. Ah, Ele namorado... dirige também 2 episódios. Namorado da Laura, continua com a Laura, firme e forte. Teremos alguns problemas também. Ele sempre tem alguns conflitos, né, esse casal. O casal tá sempre mais ou menos, né? E aí vocês têm ainda a ideia de ir para a 4ª temporada. Já tá... Sim. Maravilha. E agora, qual que é a ideia com o filme, com o documentário? Vocês têm mais alguma coisa em mente? O que vem pela frente? A gente tem essa vontade muito grande, porque a gente recebe muitos convites, assim, todos os dias, né? De pessoas que querem levar o filme. Como é que eu faço? Eu moro aqui não sei onde, eu trabalho numa unidade básica, eu atuei na Covid, eu queria ver... Então, acho que é um filme, assim, que conversa com todo mundo viveu a pandemia, né? E a gente percebe que o cinema, ele é incrível, né? A gente quis estrear no cinema, porque assistir o filme no cinema tem outra qualidade, outra experiência, mas ele atinge um determinado público, que é quem vai ao cinema, né? Então, acho que tem um outro público que a gente queria chegar, e aí a gente está pensando em parcerias, enfim, para conseguir atingir mais pessoas em diferentes lugares. A gente tinha um sonho, assim, de uma UBS parar um pouco o trabalho um dia ou no final do expediente assistir o filme, sabe? Fazer uma homenagem. Maravilhoso! Os profissionais de saúde que estão ali, que atuaram na pandemia. Sim. Em Fortaleza foi muito bonito, assim, porque foi no Cine Teatro São Luís, que é um teatro histórico, que tem mais de 1000 lugares. O cinema lotado, e antes da exibição teve uma homenagem para os profissionais. Então foi um maqueiro, uma enfermeira, uma pessoa da limpeza, uma técnica de enfermagem, uma médica, enfim. E houve uma homenagem. E aí foi muito catártico, assim, todo mundo muito emocionado. Terminou a sessão, estava todo mundo aos prantos. Porque eu acho que é um luto que a gente não elaborou coletivamente. E principalmente quem estava nos hospitais, nas unidades básicas, né? Quem estava na saúde trabalhando, viveu a pandemia de um jeito muito forte, né? Então, eu acho que o filme poderia cumprir esse papel de trazer essa memória e fazer uma espécie de reparação. Porque eu acho que a gente precisa valorizar esse trabalho, homenagear, né? Foi uma tragédia muito grande, assim, as pessoas arriscaram a vida delas, cuidaram das pessoas, e eu acho que essas pessoas precisam serem homenageadas. Isso é uma coisa. Uma outra coisa unidade básica já é um material de formação usado nas universidades, né? Eu recebo muitas mensagens assim, resolvi fazer medicina de família e comunidade porque eu estava em dúvida, eu assisti a série, minha professora tal, que deve ser a professora mais legal da faculdade, usa e mostrou pra gente, e aí, né, claro que ela não decidiu porque ela viu a série, mas talvez a série tenha ajudado ela a imaginar essa possibilidade, a visualizar uma possibilidade de trabalho. Então, como a série já é muito usada, a gente acha que o filme também pode cumprir esse papel, né? De não só estar nos espaços do cinema e tal, mas também estar no espaço de formação. E de valorização de quem trabalhou lá, né? Exatamente. Então, eu acho que desde o início, assim, da trajetória dele, ele não é um filme... Até para o pessoal do cinema, às vezes... Nossa, mas... como é que vocês estão fazendo essa campanha do Oscar? Como é que foi e tal? Porque ele não é só nosso, né?
quando é o SUS no Oscar, é uma coisa maior, envolve essa militância, Tem uma rede, essa né? rede, A essa rede galera abraça, né? que abraça. Então, não é só do cinema, né? É uma outra coisa. E eu acho que ele tem que cumprir esse papel dele também, de ir ao encontro do SUS mesmo. Colocar o SUS no lugar que ele merece, né? É. E que às vezes, desculpa, te chutei aqui, e que às vezes, por alguns anos aí, ele ficou, por algumas razões, ele ficou sendo esmagado, né? Você falou dos profissionais de saúde que trabalharam na linha de frente, aí me veio aqui uma imagem. Eu estava de plantão, como eu falei, num hospital privado, né? Então, não atuei no público, então naquele momento a gente tinha muito recurso, pelo menos financeiro ali, né? Mas a dor também foi dilacerante. Aí eu lembro, eu dava plantão toda sexta, né? E aí eu peguei, uma sexta eu cheguei, aí foi quando começou aquela coisa de entubar todo mundo. Lembra quando começou assim? Entuba logo, Primeiro paciente que entubou, saiu do Jornal Nacional. Segundo, morreu. Terceiro, não sei o quê. De uma semana para outra, então assim, eu dei plantão numa semana, e hospital privado, a gente sabe que, de uma rede muito conhecida do país, a gente sabe que a maioria dos pacientes que estão na UTI não precisariam estar lá, né? Acaba que tem muito paciente na UTI tranquilo, assim, né? Aí eu entrei lá, então tinha assim, sei lá, metade da UTI com paciente um pouquinho mais grave, mas nem todos Covid, a outra metade paciente mais tranquilo. Na outra semana, quando eu fui, então uma semana assim, só de distância, tinha se transformado numa UTI Covid. Eles tinham derrubado o drywall e feito mais não sei quantos leitos que eles pegaram dos quartos ali. Então, tinha feito um andar inteiro. Então, tinha quintuplicado o número de leitos. E aí foi aquela cena de guerra, porque era 90% entubados, 10% no CPAP, que é aquela máscara, né? E a maioria pronado. Eles ficavam de barriga para baixo, né? E ver um paciente entubado pronado é muito desesperador. Assim, eu nunca tinha visto, né? Depois eu acostumei. Mas, né, aquela coisa, você chegou a ver, né? Acredito. Sim. E aí, porque parece que a pessoa vai asfixiar, né? Parece um bebê de barriga para baixo que vai morrer. Apesar que tá com a cabeça de lado, mas é desesperador aquilo. A hora que eu vi aquilo, assim, eu quase desmaiei, assim. Meu Deus, me deu um negócio assim, sabe? E aí, eu lembro que eu parei, respirei, rezei, falei, não, vou dar o plantão, tá tudo certo e tal, vamos lá, me paramentei e vamos embora que eu sou médica e tal. Quando eu cheguei em casa no fim da noite, aí chorei, despenquei, foi um caos, mas ali eu falei, o que é isso, meu Deus do céu? Então essa foi a primeira cena que eu tenho. A segunda cena que eu tenho foi de uma enfermeira maravilhosa, que era a diarista da UTI, e que eu fui passar para pegar uma agulha, que eu ia fazer algum procedimento, sei lá o que eu fui fazer, e eu encontrei com ela aos prantos no corredor da UTI. E ela chorava. Eu falei, Fran, o que aconteceu? Doutora, eu não aguento mais. E ela estava exausta, eu não aguento mais perder paciente para esse vírus, eu não aguento mais, E ela é boa, pensa uma enfermeira boa. Sim. E já tinha visto de tudo essa mulher, porque ela veio do público, ela trabalhava comigo no SUS, e agora ela estava nesse hospital privado. Eu não aguento mais perder paciente para o SUS. Eu falei, tá, mas o que aconteceu agora? Perder paciente para Covid, né? Aí ela falou assim, aquela paciente do leito 7, ela vai ser entubada. Mas ela está muito grave, ela vai morrer, a gente sabe que ela vai morrer. E ela acabou de pedir o nosso telefone para ligar para a filha dela, de 6 anos. E elas fizeram uma chamada de vídeo na minha frente, no meu celular. E ela se despediu da filha de 6 anos. E eu sei que ela vai morrer.
E essa mulher chorava, meninas, ela chorava, essa enfermeira, e aí os médicos já estavam lá com material para entubar a paciente, sabe? E eu só abracei a Fran, falei, Fran, vem cá e tal, levei ela a tomar um café e tudo, muito querida. Mas é uma dor, né, que a gente passou, assim, e então é isso, eu acho que, não, isso assim, é uma historinha assim de, quer dizer, é uma historiona, São uma historiona. 700 mil mortos, né? Então, mas assim, esses 700 mil mortos não são números, são situações como essa. É uma mãe, É uma história É uma dessa, mãe que né? se despediu do filho, 700 entendeu? mil pessoas 700 mil pessoas que passaram por coisas assim. Exatamente. E que, infelizmente, num determinado momento, tudo isso virou um grande número, né? Sim. E uma página a ser virada. Parece que a gente não tem que mais falar sobre isso, né? E eu entendo que para muita gente é muito difícil mesmo, né? Falar sobre isso, entrar em contato com isso, assistir o nosso filme, por exemplo. Vocês sentem essa resistência, então? Tipo, melhor nem ver, falar de SUS, falar de Covid de novo? Eu sinto Sim. que a gente teve, e era uma das coisas que a gente conversava quando a gente começou a fazer o filme, que a gente recebeu muitas imagens. Então, você ligava o Jornal Nacional, qualquer jornal, era imagem da Itália, imagem não sei onde, imagem da UTI, imagem. Então, eu acho que as pessoas se saturaram. E gente falando, e especialista falando, e epidemiologista falando, muita entrevista. Então, por exemplo, no nosso filme não tem entrevista. Não tem. A gente optou por não ter ninguém entrevistado. Tá. A gente segue o trabalho das profissionais. A gente filma um banho no leito de uma UTI, como é uma enfermeira dando Não banho tem no entrevista. Não. É um documentário sem entrevista. Que legal. A gente achou que já estava... A gente já falou muito sobre isso, e que a Tá. gente precisava ver coisas Bacana. desse trabalho e sentir mais do que só falar. Então... Por isso que é um documentário / filme, né? Porque o documentário a gente pensa... Já pensa em várias A gente pensa entrevistas. de entrevista. mais Jornalística, A gente pensou assim, como a gente pode não fugir de um certo jornalismo? A gente quer ir mais para as imagens, para o som, para uma outra atmosfera. Então, a gente sente também que quando a pessoa assiste, várias pessoas falam, nossa, eu não esperava. E foi lindo, porque eu vi uma outra coisa da pandemia. Eu achei que eu ia assistir um filme que eu já conhecia, porque todo mundo tinha muita notícia, mas eu assisti um filme de uma coisa que vai para um outro lugar, tem uma outra dimensão, sabe? E uma coisa da religiosidade também, do povo brasileiro. Diversas religiões, em todos os lugares que a gente foi, isso era muito forte. A gente chegou no HC, tinha uma capela, tem a capela. Ai, adoro a capela do HC. O padre tá lá ainda? Parece que sim. Quando a gente filmou, não, né? Mas tinha missa em alguns horários. Tinha um padre lá que estava há anos, eu não sei se ele continua ainda. Esqueci o nome dele, muito querido. Os profissionais, todos, na hora do almoço, tal, na capela, rezando, muito, assim. E a gente foi filmar, porque a gente falou, gente, é muito importante isso aqui. No presídio, a mesma coisa. Muito, né? Igreja muito evangélica. O presídio tem muito evangélica, né? Na casa das pessoas que a gente entrou, muitas imagens, sabe? Então, muita gente pergunta também, vocês foram atrás da coisa religiosa? Eu falo, não, mas a gente foi filmar e o Brasil é assim. As pessoas são muito religiosas e isso, naquele momento que a gente estava vivendo, um desespero, a ciência também sendo colocada como uma dúvida por um governo maluco, né? Isso aflorou de um jeito muito forte, assim. Mas que eu acho que traz uma camada para o filme bonita também, assim. E o filme tem uma dimensão também dessa resiliência, assim, do impulso de vida também, né? Então tem cenas de um paciente que pede uma música do Amado Batista na UTI. E aí as profissionais colocam a música. Então tem uma coisa também que ao mesmo tempo que essa tragédia tem um impulso de vida muito forte. De quem sobreviveu. De quem está tentando sobreviver aquilo tudo. Então ele tem uma dimensão subjetiva também, não é um filme jornalístico. O jornalismo tem uma importância, cumpriu o seu papel, mas a gente buscou uma outra coisa. Então, ao mesmo tempo que tem uma resistência, às vezes, a ver, quando as pessoas se propõem a assistir, eu acho que cumpre algum papel também ali de memória e de ressignificado da coisa, né? Que incrível.
Ai, gente, eu adorei a nossa conversa. Adorei. Queria agradecer demais a presença de vocês. Eu sou muito mega fã de vocês. Muito. Acho que o trabalho que vocês fazem, sabe, de esclarecimento, de educação, de valorização do SUS, Putz, eu sou muito fã de vocês mesmo. Parabéns. Queria que vocês deixassem uma mensagem final. Falassem para as pessoas onde elas encontram vocês, deixassem aí redes sociais, enfim, o espaço é de vocês. Ana, a gente queria agradecer muito obrigada. Foi muito bom te reencontrar agora nesse novo momento, né? A gente fazendo coisas. Acho que ali a gente se encontrou já no momento que nós três estávamos procurando coisas diferentes e outros lugares, e agora tá aqui no seu programa, conversando com você, contando, é muito legal. Nosso Instagram do filme é @QuandoFaltaOar, o meu @AnaPeta, da Helena, @HelenaPeta. A gente super se comunica, quem quiser informação do filme, a gente está à disposição, a gente está sempre colocando as exibições, as estreias. Quando tiver a série também a gente vai publicar, enfim. E aí a gente quer voltar aqui na terceira temporada. Por de Mas é lógico, eu quero muito vocês aqui. Pode anotar aí, o Ingrid, Tawane, Mauri, pode colocar já. Segundo semestre elas estão aqui, Segundo semestre a gente volta para a estreia da terceira temporada. Maravilhoso, obrigada. Obrigada a você, Ana, foi um prazer, Obrigada. uma delícia. E quem quiser acompanhar a página do filme, lá tem os lugares que estão agora, está sendo exibido. Então, quem for de alguma dessas cidades... No Instagram mesmo do Quando Falta o Ar. Sim. Tem tudo lá. Para a gente é muito importante que o público vá no cinema, porque é isso que determina o quanto que o filme fica em cartaz. Eu também não sabia nada de cinema. Porque, eu não sabia. Quanto mais Aí me falaram assim, vai... se na primeira semana vai bastante, vai para a segunda semana. Se continua indo, então a gente já está na 10ª. Uau! O documentário é incrível, não assim, é uma exceção, né? Já ir para o cinema aqui em São Paulo tem difícil. algum lugar ainda em Agora, essa semana saiu. Essa semana saiu São Paulo. Tá. Mas está passando nessas capitais. Tá. E a gente está percebendo que vão entrando capitais. Então ainda pode ser que uma cidade que não foi, aí no filme vai chegar. Perfeito. Então acompanhe. Não, vamos fazer uma super campanha aí para cada vez mais gente conhecer o trabalho de vocês. Sim. Obrigada. Adorei, obrigada. Tenho certeza que você curtiu muito, assim como eu. Tô aqui, coração feliz demais por vocês, por ter recebido vocês e por ver o sucesso que vocês estão fazendo. É um mega orgulho ver duas brasileiras, né? Brasileiras queridas que são mulheres incríveis e estão indo tão longe, assim, e ver a trajetória profissional de vocês é uma alegria muito grande. E se você também curtiu esse episódio, deixa aqui seu comentário, compartilha com mais pessoas, com pessoas que possam conhecer o trabalho da Aninha e da Helena, possam assistir Unidade Básica, assistir o documentário Quando Falta o Ar, compartilha com todo mundo, tá bom?